Olá pessoal do canal PEC Talk, tudo bem com vocês? Estão curtindo as matérias, estão gostando? Não deixe de dar seu clique, dar no joinha e compartilhar. E quem não é inscrito, está perdendo. Se inscrevam logo. Hoje estou aqui em São José dos Pinhais, estou aqui com a Laura, vou apresentá-la e não poderia perder essa oportunidade. A Laura é uma química, é estudiosa do assunto, né, de impermeabilizantes e outras coisas que ela vai falar aqui. Então ela passou aqui em São José dos Pinhais, desci aqui, moro aqui em Curitiba, e vou pedir para a Laura mostrar, falar para a gente um pouquinho do histórico da empresa dela e o que ela tem para nos mostrar. São coisas muito importantes para a cadeia circular, sustentabilidade, embalagem de acordo com as normas de meio ambiente, recicláveis também, né, Laura? Compostáveis, enfim, ela vai explicar tudo para a gente, não deixe de assistir. Laura, é um prazer revê-la e gostaria muito que você fale sobre o produto que você trabalha. Eu quero que você fale tudo para a gente. Obrigada. Tá? Obrigada. Então fique à vontade, Laura. Muito obrigada pela oportunidade, né, de aproveitar que a gente está aqui. Eu que agradeço por ter me avisado. A gente está conversando, mas meu nome é Laura Sanches Sanches. Laura Sanches Sanches. Eu sou da Natural Group, é uma empresa que existe desde 2008 Tá. E o foco dela são impermeabilizantes, barreiras para a indústria de papel. Tá certo. O foco da utilização desses materiais é com o objetivo da eliminação de produtos que não são sustentáveis. Ok. A partir do momento que eu Substituindo o plástico, por exemplo? substitui o plástico para algumas aplicações, né? Principalmente na área de revestimento de papel, principalmente embalagens que vão ter contato com produto alimentício. Tá certo. E fazendo com que, quando eu aplico esses produtos ou sobre papel cartão ou sobre papel, eu consigo fabricar embalagens que são recicláveis e compostáveis. Ok. E aí eu consigo realmente contribuir com o meio ambiente, eliminando algumas laminações e alguns plásticos que impedem a reciclagem do papel de uma forma correta e necessária. A Natural hoje tem uma divisão que se chama Natural Solutions, que é a divisão que tem como objetivo vender os impermeabilizantes para empresas que possam fazer essa aplicação de produto internamente. Então vai aplicar sobre papel ou sobre papel cartão, conferindo barreira umidade, a gente tem o barreira gordura, a gente tem o vapor d'água, a gente tem o fungicida. Também fungicida? Temperatura e um dos mais novos produtos é o selável. O nosso selável... Isso é importante a gente ficar esperto com isso. O nosso selável tem a característica de conferir barreira impermeável para a umidade e para a gordura e sela sem precisar do plástico. Por que, gente, isso é importante? Normalmente as embalagens possuem uma camada de plástico, geralmente, como exemplo, é na parte interna do cartucho, justamente para conferir propriedades de não migrar umidade para o produto também não manchar o cartucho. E a outra característica é de selagem, porque o plástico com plástico no calor vai selar. Então, no caso, ela está dizendo aqui, a Laura Sanches, que o impermeabilizante que ela desenvolve, ele serve também como um adesivo, é isso? Ele tem características de adesivo, tem características de selabilidade. Certo. Então eu consigo fazer um flow pack ou um stand pouch. Flow pack. Eu consigo fazer um stand pouch, né, em papel. Eu consigo fazer É como se fosse um flow pack normal, só que flow pack normal ou um stand pouch normal. Já pensou, gente? Quantas opções a gente pode estar usando aqui? Eu consigo aplicar para biscoitos, para massas, para doces, para balas, para farinhas, principalmente na linha seca. Certo. Mas na linha úmida, tipo líquido, você acha que é possível trabalhar? Então, no líquido a gente vai ter que ter um pouco mais de trabalho em função da qualidade do papel. Quer queira ou quer não, eu não interfiro na porosidade do papel. Ele continua com a sua porosidade original. Quando a gente aplica barreira, o que a gente está fazendo é uniformizando essa porosidade e construindo essa barreira para que os líquidos não passem. Então,
Quando a gente for falar em líquido, a gente vai ter que ter um pouco de cautela. E testar. E testar, Tá. sem sombra de dúvida. A gente sabe que muitas empresas estão trabalhando muito essa história da porosidade do papel, Tá certo. fechando cada vez mais, diminuindo a gramatura cada vez mais, para que a gente possa contribuir com essa impermeabilização. E você fazendo várias passagens desse impermeabilizante, mesmo assim ele se torna passível de reciclagem e compostagem? Continua sendo reciclável e compostável. Porque o teu impermeabilizante ele é a base de ingredientes Resinas acrílicas e ceras vegetais. Ah, vegetais. E a composição, o equilíbrio dessas duas matérias-primas faz com que eu tenha essa reciclabilidade e essa compostabilidade. E eu pensei agora produtos pastosos. É possível? Principalmente. Pastosos sem mais, problema nenhum. mais fácil, sem né? problema nenhum. O nosso barreira umidade, para você ter uma ideia, ele atende ketchup, mostarda, Olha só, maionese. Né? os sachezinhos de chão. Sachês de ketchup, de mostarda, poderiam ser confeccionados com essa linha de produtos. Porque Isso hoje mesmo. tem uns que são até com alumínio. Eles têm mais papel, açúcar principalmente, Ah, é papel tá. com polietileno. Tá. Algumas embalagens mesmo, açúcar, sal, isso. né? Algumas embalagens de ketchup tem uma camada ou camadas de laminações, e aí a gente deixa por conta dos plásticos Tá descreverem certo. isso que é melhor. Né? Agora, por exemplo, você falou de amostragem. Sachê é uma amostragem. Isso. Poderia ser desenvolvido sachê para cremes, na área de cosméticos. Com certeza. Amostragem feita em Com sachês de certeza. papel, De papel. com o seu impermeabilizante. Olha só Quando que o bacana. papel é muito poroso, a gente ainda tem o recurso de um tapa-poros, Certo. que uniformiza a parte interna do papel, e aí eu consigo aplicar a barreira e ter uma eficiência melhor. Então, existem várias aplicações, hein? Então, a divisão, é só pensar. a divisão Solutions, então, vende esses impermeabilizantes para quem quer fazer aplicação. Ah, legal. Aí a gente tem a divisão Paper. A divisão Paper vai ter como objetivo comprar papéis ou cartões das indústrias de papel em menor quantidade e vender para clientes que queiram fazer amostragens ou que queiram atender clientes em pequenas quantidades. Ah, então ela está preocupada já com pequenos consumidores e grandes. Sim. Porque você fazendo aplicação em pedaços de papel e vendendo para pequenos produtores, né? Produtores Gráficas. então poder fazer embalagens de pequenas tiragens. Isso, isso muito bacana. que a gente vai atender. Você está pensando desde o pequeno até o grande. Isso. Legal. E Todo aí- mundo fica ecologicamente... Porque os pequenos também Envolvidos. estão querendo ser sustentáveis, né? Todos têm que ser, senão não Isso. tem sentido. E aí ele não consegue chegar num grande papeleiro, numa grande indústria de papel e comprar grandes quantidades. Então a por gente causa vai da- fazer essa função. A Legal. gente vai comprar essas quantidades restritas, né? E aplicar os impermeabilizantes e vender papel com barreira umidade, papel Certo. com barreira gordura. Ah, Aí vai entrar legal. todas as nossas linhas de impermeabilizantes. Você falou barreira contra umidade, Umidade, contra gordura, vapor d'água, vapor d'água, fungicida, fungicida, temperatura. temperatura. São embalagens- Temperatura que eu queria entender melhor. A temperatura são embalagens, por exemplo, que você quer que vá para um forno ou para o micro-ondas. Eu vou te dar um exemplo bem prático de um cliente que a gente tem. Ele faz envoltório substituindo o papel manteiga para quem confecciona bolo. Então, eu revisto uma assadeira. São aquelas forminhas de pão? Não. Não, é o papel, Papel mesmo? substituindo o papel manteiga mesmo. Tá, né? para envolver o assado, Isso, frango. um bolo, principalmente. tá. Existem hoje muitas mulheres que estão confeccionando bolo e esses bolos são bastante artísticos e quando usa às vezes o papel manteiga, ele gruda e sai pedaço do bolo. Aí já estoura. E aí ela perde a parte artística dela. Tem que- né? entendo. Então, com o nosso produto, ele assa o bolo e o bolo sai inteirinho. Eu Não adere. nenhuma aderência desse que bolo. legal. Então, é um produto que aguenta a temperatura, continua sendo compostável e continua podendo ter contato com o produto alimentício. E por acaso também você pensou naquelas forminhas de pão? Também vai Também? poder ser utilizado, sem sombra de dúvida. Aham, né? legal, muito Mas aí bacana, a gente tem o selável, que ainda tem outras características, né? Da barreira umidade, barreira gordura, e ele pode ir para o micro-ondas. Tá certo. Micro-ondas ainda. Isso. Então, vocês estão vendo quantas aplicações que o produto da Laura Sanches pode ser utilizado, né? Tanto para papel, pouches, formas,
para servir como sachês. Nossa, enfim, o cartucho, gente, olha, pensa bem, o cartucho ele pode ser impermeabilizado aqui dentro. Internamente. E aí vai para cereais, para bolo, para coisa desse tipo. Ó, por exemplo, gente, esse cartucho aqui, um cartucho do mercado comum, sem impermeabilizante. O que aconteceu? A gordura passou Toda pro... O papel absorve, essa gordura. porque ele não está protegido. Porque não está protegido. Não aconteceria caso... tivesse impermeabilizante. Para sabonetes. Sabonete. Né? Porque você coloca geralmente sabonete... aqueles coatings parafinados. Parafinados. E isso faz com que o cartão não vá reciclar, não se recicle. Então, ou plastificado, que é pior ainda. Plastificado, que é pior E no ainda. caso do impermeabilizante, como tem algum nome específico? Então, aí eu tenho as siglas correspondentes a cada um desses produtos. Tá bom, é então, só olhando o teu... depois eu vou pôr aqui embaixo, gente, bem aqui embaixo, ó, vou pôr aqui o site... o site, né, da Laura, para vocês entrarem em contato com ela. Enfim, vocês perceberam? E aí tem a divisão de embalagens também. Então fale para a gente. Mas só terminando, o impermeabilizante viabiliza a reciclagem do cartão ou compostagem. Compostagem. Porque não tem plástico ou um verniz com a base de parafina. Solvente.